Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, como não tem mais gente falando desse reality, vamos conversar sobre Minha Mãe com Seu Pai, episódios do 5 ao 10. Vamos fazer logo a metade final toda. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não perde tempo, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco, a gente sempre fica super feliz quando vocês comentam conosco e, claro, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99 por mês do seu cartão de crédito. Você poderá estar contribuindo com o nosso canal e tendo acesso a material exclusivo. Minha Mãe com Seu Pai é um reality show lá da Globoplay, que saiu nos últimos episódios, os 2 últimos episódios, na última quarta-feira, e a gente então vai aproveitar que a gente estava atrasado e fazer logo da metade final. Se você quer saber a nossa opinião do começo, tem um vídeo aqui já, que a gente fala dos primeiros 4 episódios, e aí agora a gente vai falar de todo o resto. E aí, como a gente comentou no início, né? Como a gente comentou no início do vídeo, é uma pena que tenha tão pouca gente falando sobre ele. Verdade. Pode ser que de repente, quando a gente postar esse vídeo, apareça mais gente comentando, mas no YouTube tinham pouquíssimas pessoas falando quando a gente foi pesquisar mais sobre o conteúdo em si, porque é um produto muito bom. E assim, claro que o foco é o relacionamento dos pais, né? Mas várias das vezes os filhos roubam as cenas. Sim. E aí, nessa segunda metade, então, a Isa, que é a filha do João, cara, ela tem umas tiradas muito boas. Ela sempre foi muito educadinha, ela sempre foi muito, muito bacaninha, mas quando o pai dela começa a se envolver com alguém, né, e aí sem entrar ainda na parte de spoilers propriamente dito, mas quando o pai dela começa a se envolver com alguém, ela vai começando a ficar sem graça, e aí tem uma hora que ela literalmente fala: eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu arranco meus olhos, eu não sei se eu comemoro, porque ela estava vendo o pai se relacionando com a companheira dele lá Nara. dentro. Eu falei que não ia dar o spoiler e tu já soltou, né? Já soltei. Enfim, com a Nara. E aí ela, ao mesmo tempo que ela tá muito feliz com o pai se soltando, com o pai conseguindo se relacionar com alguém, ela tá vendo coisas que ela não quer ver, que é o pai beijando na boca, por exemplo. É o pai chamando a mulher pra ir transar, por exemplo. Né? E aí, pra gente poder continuar, o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Gente, quero aproveitar e fazer um disclaimer aqui. Minha voz tá horrível. Vários momentos ela vai ficar pior, outros ficar melhorzinha, porque eu tô com dor de garganta, tô me recuperando. Nós dois, né? Eu com a bala aqui, ó. De uma gripe forte que nós tivemos. Então você vai ter momentos que aí não tenho como controlar isso. Só peço desculpas e paciência de todos vocês, porque eu não tenho como controlar. Então vai ter momentos que minha voz tá mais ou menos parecida com o normal, às vezes vai ficar muito ruim. E esse é o alto e baixo da recuperação da garganta. E eu vou tossir várias vezes agora. Tá? E aí, só falar. O 5º episódio começa justamente de onde parou, que tinha... Jura? Pra isso a voz tá uma beleza, né? Pra isso a voz tá uma beleza, né? Não pude, você botou assim na marca do gol, não tinha como não Nem chutar. sempre, Ana Cláudia. Às vezes acontece um troço no final de um episódio e no início do outro já tá em outro momento. Aham. Mas tá, esse bom. Não, foi literalmente da onde parou. Da onde parou o quarto. Que bom. Essa garganta já tá boa, que tá bom, vendo? Né? Todo aquele disclaimer pra... E aí o sinal vai tocar pro Will levantar da mesa que ele tá conversando com a Nara, ele vai pedir mais 5 minutos, vai todo mundo rir, a Rosana vai ficar bolada. O Will vai chegar lá pra dentro da casa falando com o pessoal, e aí, vocês não vão me perguntar nada? E aí todas as mulheres, a gente não quer saber nada não. Tá bom, já. Tá bom. Estamos satisfeitos. E a Rosana ainda falou, quando tocou a campainha pra eu levantar, eu levantei, eu não fiquei lá mais tempo não. O que por um lado vai ser meio estranho, porque a própria Rosana, um pouco antes, vai dar uns sinais pro Will, não sei se com medo de se machucar ou alguma coisa do tipo, de que ele pode curtir. Tipo assim, eu não sou sua, você não é meu, entendeu? Nós estamos aqui pra curtir. Mas a gente falou isso lá no outro vídeo também. Sempre que a pessoa vem com esse discursinho, parece que a vida logo em seguida faz com que ela morda a língua e venha se arrepender do que falou. E aí, na hora, ele nem gostou do que ela tinha falado, porque ele falou que pra ele não tinha interesse em mais de ninguém, até porque também naquele pessoal, naquele grupo fechado, realmente ele não tinha interesse em mais de ninguém.
Ele podia até ter feito uma amizade com a Kenny, mas acho que ele preferiu a Rosana, mas ele já tinha resolvido isso mais ou menos na cabeça dele. E aí ela vai e faz essa conversa, e acho que deixou ele até um pouco confuso, e ela também ficou confusa com a própria conversa que ela fez. E aí, vale dizer que, não vou falar mais de todo mundo que foi lá, mas o Richard foi conversar com ela também, assim, gente, não existe nem dizer que não fluiu o assunto. Bacana. O filho do Richard ficou desesperado, tipo, vai pai, fala alguma coisa. Tanto é que eles tocaram rapidinho a campainha, ela mesmo comentou, né, nossa, esse foi mais rápido do que o outro, hein? E não sei o que. A Alessandra e o Léo vão estar naquela história lá deles de que eles ficam naquele chove mas não molha, né? Aí o Léo chega pra ela e fala assim, tá cheirosa? A ela, é o mínimo que uma mulher pode ter, né? Um perfume. Mas assim, já com cara feia, né? E aí ele pergunta, você acha que eu não tenho interesse em você não? Ela, eu acho que tem, eu sou devagar quando as coisas são devagar. Aí ela falou, tem muita coisa que me trava. Eu percebi e estou mantendo o ritmo. Né? E aí, enquanto eles estão conversando, vai tocar lá a Serena na televisão, porque vai ter Verdade ou Consequência, e os filhos que escolheram quais são as perguntas que os pais vão ter que responder, né? E aí, a primeira foi logo, eu nunca peguei um amigo da minha filha. Aí a Cris bebeu. Aí a filha dela já ficou, como assim, gente? E foi a única que bebeu, inclusive, né? Eu nunca pensei em talaricar alguém da casa. Aí a Nara e o João beberam. Acho que até a Alessandra bebeu também. A Alessandra bebeu também? Acho que sim. Acho que não, porque ela ficou sem beber um monte de vezes. E aí eu nunca fui pego transando. Aí todo mundo bebeu. Eu nunca peguei ninguém com a idade da minha filha. Ou do meu filho, né? Todo mundo bebeu também. Eu nunca pensei em fazer sacanagem com alguém daqui. Todo mundo bebeu. Aí o pessoal se assustou. Alessandra, você que tá fazendo charme aí. Né? Ela, ué, gente, não é porque eu tô de dieta que eu não posso olhar o cardápio, né? E eu nunca recebi um beijo grego. Aí a Lísia e mais alguém que eu não consegui ver quem é, bebeu também. E inclusive tiveram que explicar na casa que era beijo grego, porque nem todo mundo sabia o que era. A gente não vai explicar aqui não. Pesquisa. É beijo que se dá na Grécia. Google tá aí. Mas não bota em imagem não. Eu nunca menti nesse jogo. Aí a Alessandra e a Kenny beberam, e todo mundo começou a rir. E aí, já é outro dia, pra quem a gente volta. Adivinha? Pra quem? Vamos lá. Pra Léo e a Alessandra. Só que aí a Alessandra estava mais simpática. Ela cortou melão pra ele, deixou já pronto num prato pra quando ele viesse tomar o café. Ele deixou ela ficar dando... Ela deixou ele ficar dando umas fungadas no pescoço dela. E aí ela falou pra ele que não quer que ela ache... que ele acha que ela tá enrolando ela. E ele puxou ela pra fazer um carinho e ela falou pra ele não avançar. Gente, vai me dando um nervoso essa relação, vai me dando um incômodo, porque, assim, foi o que a gente falou no primeiro vídeo já, né, assim, e ela vai persistir por isso por uns 4 episódios. Porque assim, de novo, eu entendo perfeitamente a pessoa que precisa de mais tempo para se envolver, para se relacionar, para se apaixonar. Então você tá no programa errado, cara. Você devia ter entendido melhor sobre o que é. A gente já conversou sobre isso. Não é o primeiro reality show do mundo, não é o último também, mas também não é o primeiro. Então, assim, dava muito bem para poder compreender onde ela estava se enfiando. E aí ela vai, e também, assim, por uma ideia de, talvez, assim, tudo bem a criação, a forma como ela sempre viveu, e a ideia desse programa era você se aventurar e fazer coisas que você normalmente não faria, até porque na vida talvez você não tenha essa oportunidade de estar com uma pessoa diferente dentro de uma casa por tantos dias e podendo se relacionar com essa pessoa. Então é a oportunidade de você sair da sua caixa e você tentar coisas diferentes, e talvez seja esteja faltando na sua vida. Era essa a proposta do programa, só que ela é uma pessoa mais rígida, ela não conseguiu tanto. E aí isso criou cenas constrangedoras. E todo mundo conhece alguém que é assim. Todo mundo já viu esse tipo de situação, já viveu ou já viu gente assim. E é chato quem tá assistindo. E por aí, infelizmente, durante alguma parte do programa, isso foi meio um foco. Não, durante uma parte não, isso foi o principal mote. O que foi muito chato. Eu achei muito chato. Quem gosta disso, parabéns. Eu acho chato. Porque assim, não é só uma questão de conquista. Ela já estava conquistada. É só ela querer ceder.
Porque conquista. Não é questão de que ele estava conquistando ele. Ela estava escolhendo a hora que ela ia ceder a ele. É uma questão de poder, de controle. Muito mais do que exatamente ela estar afim ou não dele. Ela já estava afim desde o início. Tanto que ela chora quando vem a situação com a Lísia, que ela fica com medo da Lísia ficar chateada, porque a Lísia também estava afim dele, isso lá no comecinho do programa. E aí depois ela vai fazer tudo. Então, assim, eu acho extremamente chato e incômodo. E incomodou outras pessoas, como a própria Cris, a própria Kenny, todo mundo ficou um pouco incomodado com aquilo. A filha ficou incomodada porque chegou um momento que parecia que o pai estava... A filha dele. A filha, a Beatriz, ela fala que parecia que o pai estava implorando. Uhum. E estava. Mas para algumas pessoas como a nossa amiga, a baronesa, ela precisa... Não do deboche. Não, baronesa. A baronesa precisa... Deixa eu ver o nome dela. A baronesa Alessandra precisa de que alguém fique ali, né, insistindo, né? Tanto tempo assim. Cara, eu acho muito complicado porque a gente não sabe o que... Era uma situação chata? Era uma situação chata, né? Até porque os assuntos vão se repetir, a conversa vai mudar as palavras, mas o tema vai ser o mesmo. Mas eu acho também... Pelo menos o que foi mostrado pra gente. Não sei se eles comentaram alguma coisa a mais. E não foi mostrado na edição. Na edição pra gente é repetitivo. Sim. E aí, o problema é que a gente não sabe o que ela viveu, né, cara? Assim, a gente não sabe o que foi que ela passou em outras relações, porque ela mesma vai falar pra ele várias vezes, né, que pra ele não vai falar várias vezes, mas em conversas ela vai repetir várias vezes que ela, quando a Kenny entra na jogada, que ela tá vendo se repetir o que acontece do lado de fora. Do cara tá dando ideia pra duas, ficar cozinhando duas pra ver em quem que ele vai. Então, infelizmente não foi exatamente isso. Tá, amor, mas o que eu estou falando é que a gente não sabe... Sim, a impressão que ela teve. E a gente não sabe o que ela viveu antes, né? Acredito. Muita questão ali também foi deles conseguirem se libertar dessas travas que eles têm. E mas, aí ela teve uma dificuldade muito grande disso. Querendo ou não, você tem ali o respaldo dos especialistas. Amor, mas olha só. Embora eles não soubessem quem fosse... Tudo bem, o primeiro programa, não sei até que ponto os caras vão me jogar numa fria. E vão me botar numa furada. Não acho que eles colocariam, acho que tem uma responsabilidade emocional também do próprio programa. Sim, amor, mas a pessoa quando vai pro Casamento às Cegas tem essa percepção também de que o programa faz uma seleção antes e às vezes acontece uma figura que, pelo amor de Deus, né? Dá umas furadas. Então, assim, é complicado. Eu não fiquei, que alegria, né? Que gostosinho assistir. Mas eu consigo entender. Entendeu? Ela podia ter conduzido de outras maneiras? Podia, né? Tanto é que eu achei em algum momento que ele realmente fosse desistir. Mas, né, foi chatinho de ver. E aí, enquanto isso, a gente tem a Rosana e o Will de novo, porque a Rosana vai chamar a Cris pra conversar, porque ela acha que o Will tá meio confuso. Que acha que o Will tá sendo muito simpático com muita gente. E a Cris disse que acha que ele acaba sensualizando pra todo mundo. E aí é curioso porque ao mesmo tempo que tá tendo essa conversa das duas, o Will vai conversar com o Léo. E fala que ele e a Rosana estão numa zona de conforto, ele não sabe como proceder. E aí o Léo vai falar pra ele que ele precisa ser honesto, pra ele tomar cuidado com o que ele vai fazer, pra ele não sair da posição de homem pra virar moleque. Que ele tem que ter responsabilidade afetiva da maneira que ele vai conduzir as coisas. E aí é curioso, claro que é questão da edição, né? Mas a Nara, a Kelly e a Lísia vão estar conversando sobre o Will também, ficar querendo seduzir todo mundo. Então, em algum momento, teve essa percepção lá na casa de que o Will, de alguma maneira, estava querendo, né, pegar todo mundo, jogar charme pra todo mundo. Teve uma vez ou outra que realmente ele fez uns comentários. Mas acho que tem gente que não sabe exatamente quando tá dando mole e quando não tá. Tem gente que, às vezes, ou pode ser inconsciente, sem maldade, e tem gente que faz com maldade, tá? Não tô dizendo que não tem, não. Tem sim, mas tem gente que faz com maldade, que seduz realmente todo mundo com esse objetivo de ter todo mundo na mão pra alguma coisa. Mas eu não sei. Mas eu também acho que tem pessoas que não percebem que estão dando mole e estão dando mole. Eu conheço algumas pessoas que estão assim. E às vezes tem que dar um toque, falar, tu tá dando mole, fulana. Fulano, tu tá dando mole. Então, assim, isso aí é interpretado na sociedade como dar mole.
Então, assim, eu acho que talvez ele possa não perceber um pouco disso. Acho que pelo jeito dele, a pessoa falou aquele olhar dele, tá, o cabelo, enfim. Eu acho que ele é muito assim. Desprendido. Não, eu acho que ele é muito orgulhoso da própria aparência, tá? Ele gosta muito dele mesmo. E aí eu acho que de repente isso pode extrapolar. Ele parece um grande leão, sabe? E que aí fica, talvez, aparecendo um pouco. Ele gosta de aparecer. E pode ser que, de repente, as pessoas interpretem isso. Eu não acho que ele realmente deu mole. Em alguns momentos, eu até fiquei com dúvida com umas conversas com a Kenny, mas depois eu entendi que era só amizade. Até porque a Kenny já tava de olho não, mas ela tinha ficado amiga da Rosana, então, né? Acho que não ia rolar. E aí a Rosana chama ele pra conversar, e aí no meio dessa conversa ela vai falar que não vai ficar chateada, mas se ele for procurar outro caminho, não vai ter volta, né? E aí ela falou, inclusive, que ela não está decidida ainda, porque se tiver sobre o futuro dos dois, porque se ela já tivesse, ela teria comentado quando eles foram pro quarto. E aí quando ele foi falar o que ele sentia, tocou a intromissão. E aí foi um momento até engraçado, porque eles estavam conversando. Aí quando ele ia falar, a Cris e o Gil chegaram pra sentar no sofá. Aí eles levantaram, aí a Rosana voltou a falar. E aí quando ele ia falar, a Rosana pedia pra terminar. Aí quando ela terminou, que ele foi falar, toca a TV falando que tinha intromissão. E aí, na verdade, vai uma terapeuta sexual lá pra casa para conversar com eles. Os casais vão estar mais ou menos formados, então eles já vão mais ou menos se escolher, né? A filha do João, que a gente já comentou, que vai roubar a cena, ela brinca dizendo que agora era a hora dela encarar a dura realidade, de ver o pai sensualizando lá. E aí a Rosana vai pedir pro Will usar o chicote nela, ela vai falar pra bater, o Will vai pedir pra usar a algema, e ela usar a língua do corpo dela, no corpo dele onde ela quiser. E aí o filho dela vai soltar, desagradável ver isso. Aí alguém vai soltar assim, pra ti, né? Pra você, pra gente não tá não. Cara, eu acho que a escolha. Eu vou falar uma coisa assim: a escolha dos participantes foi extremamente feliz em vários aspectos. Porque eles embarcam na brincadeira, eles não ficam fazendo mimimi, mas eles vão até um limite. Né? Teve um, né? Sim, mas falando no geral, né? Mas eles vão até um limite. Uhum. Então, até porque eles são mais velhos, são pessoas que têm um mínimo de bom senso, eles seguram, mas ele deixa a coisa rolar, se divertir, fazer a coisa mais leve, todo mundo rir, todo mundo se divertir, ser uma coisa mais descontraída, relaxante até. Mas você percebe que eles não deixam extrapolar, porque podia, dependendo de onde você brincar com aquele tipo de situação, você vai ter coisas, cenas assim, do arco da velha. Mas eu acho que nesse ponto, acho que até porque eles são mais velhos, mas eu acho que o grupo é um grupo que abraçou bem, como grupo, as propostas e se propôs a fazer até coisas que eles nunca imaginaram fazer. Mas é que eu ia falar também, né? Eu acho que a produção foi muito feliz também em escolher as atividades. Né? Isso que você falou, assim, eles souberam ir até um limite. E de perceber até onde aquelas pessoas estariam dispostas a participar. Né? Porque o próprio Felipe, filho do Gil, fala que o pai é todo travado. Então, se o programa aparecesse logo no primeiro dia com a mulher do sex shop lá, do sex shop não, né? Porque eram produtos... Sexóloga. Sim, é porque alguém... Com os brinquedos adultos. Sim, porque alguém lá fala que a mulher tava com uns troços de sex shop, alguma coisa assim. Talvez o Gil, né, retraísse, não quisesse participar. Não, a Alê, né, a Alê não ia deixar nem encostar nela, nem nada. Então o programa foi muito feliz na hora de conduzir essas atividades assim, né. E aí o próprio Gil, né, vai pedir pra Cris usar a garra, ela vai pedir pra usar a vela, e aí vai ficar nisso, né. E aí a grande questão aqui tem duas coisas, né? A primeira é que o Clô vai dançar com a pluma pra Lísia e ela vai usar a garra nele. E aí quando ela tá usando a garra, ele vai pedir pra parar e vai falar assim, já deu, né? Que não sei o quê. Na hora, vai todo mundo achar que já deu porque assim, tá mexendo demais. Mas conforme você vai assistindo os outros episódios, você entende que ele fala já deu porque ele tá desconfortável, porque ele não quer dar moral pra Lísia. Então não é que ele esteja muito feliz com o que está acontecendo ali, é porque ele está desconfortável para ele. E mais pra frente ele vai falar sobre o Clodoaldo, porque ele achou que conduziu muito bem a situação, mas a gente vai perceber que... Oh, meu lindo. Que na verdade não é bem assim, não. Mas outra coisa que vai chamar atenção aqui nessa atividade, vai desencadear uma confusão,
é que na hora que a sexóloga chama a Kenny, ela pede pra Rosana. Eu acho que até brincar com a vela, né? Alguma coisa assim nela. E o Léo vai comentar com a Kenny que ela tinha que ter chamado um cara. O Léo vai falar, pô, você tinha que ter chamado um cara, que não sei o quê. A própria Kenny vai comentar pra produção que ela preferiu chamar a Rosana e não chamar quem ela queria para evitar problema. Para se proteger, porque naquela altura do jogo já estava tudo muito definido, né? De quem estava afim de quem tinha sobrado, né? E a Kenya, por mais que ela tenha chegado assim, aquele furacão, aquela loucura quando ela chegou, os pares já estavam muito estabelecidos, né? E o Richard acabou que não teve ela. química com ela, né? Por mais que ele tenha ficado encantado na hora que ela chegou, ele não se mexeu muito, nem para ela nem para ninguém, né? O Richard não se mexeu. E o João também não se interessou. E nessa hora o João já tinha a Nara. E aí, quando o Clô chegou, ela até pensou que pudesse ser alguém interessante, né? Mas eu acho que e quando ela percebeu o interesse da Lísia e já tinha rolado mal-estar com a Alessandra e o Léo, ela não quis de novo ter uma outra situação complicada, né? Só que o mal-estar ainda não chegou, né? Vai chegar agora. Mas ela já tinha comentado sobre isso, por isso que ela não tinha depois ido. que ela comenta. É numa festa que ela vai comentar. Mas aí, do jeito que a edição tava dando a entender até que a Kenny tava de olho no Will. Eu até comentei com ela não quis chamar o Will pra não dar problema com a Rosana. Só que aí, quando o Léo vai conversar com ela, ela fala, se eu chamasse alguém ia causar problema. E aí ele pergunta por que ia causar problema. Ela falou, porque eu escolheria você. Aí ele, que não sei o que isso, aquilo, nada a ver, cara. Ela, não, eu não tô brincando, eu escolheria você. E aí depois ele vai conversar com a Kenny. Vale dizer que essa conversa com a Kenny é no meio daquelas conversas dele com a Alessandra, que fica naquele chove, mas não molha. E a Alessandra tava começando a se abrir, mas ela ainda dava muito corte no Léo. Que é uma outra coisa também que, às vezes, acho que a Alessandra, talvez se ela se reassistir, ela vai perceber que uma coisa é você não dá abertura, outra coisa é você dá o corte. E ela dava uns cortes muito secos nele. É uma coisa da fora, né? Ela deu e aí foi... Então, assim, isso também era um pouco constrangedor de estar assistindo, chato. E aí eu acho chato ele ficar insistindo quando ela tá dando corte, mas talvez ele estivesse lendo a situação melhor que a gente, porque... se alguém me dá um corte seco daquele, valeu. Fica aí na tua, não vou mais chegar na pessoa, porque, cara, ouvi uns cortes secos daquele desnecessários. Cara criado no Vale das Orquídeas. Exatamente. Então, assim, aqui no Rio as coisas não são tão difíceis assim, não. E aí, eu nem sei se é no Vale... Vai que ele mora no Vale das Orquídeas mesmo, é muito engraçado, não sei. Né? Não faço nem ideia, porque o Vale das Orquídeas é um condomínio... Que tem lá no bairro que tem lá mora. em Vila Valqueire. E aí, ele vai até se assustar quando ela fala isso, e ela vai se assustar dele não ter percebido. Ele falou que não, ela disse que sim, mas que ele estava se envolvendo com outra. E aí ele disse que a situação é tranquila, mas é porque a Alessandra deu uma abertura. Eu acho até que ele começou a tentar preparar o terreno ali para, né, de repente, mudar o foco dele. E aí ela disse que por surpresa dele não perceber. Aí ele, vamos ver. Ela vê o quê? Aí ele, sei lá. Aí a Kenny comenta, mas ela sabe, porque eu já falei com ela, e aí ele riu e aí comentou que era tenso, né? Aí eles informam que vai ter a festa dos anos 80, eles se arrumam, e aí nisso que eles estão lá, o Léo vai tentar dar um beijo na Alessandra, e a Alessandra vira a cara. E aí o Léo vai até comentar que a arte da conquista é muito boa, mas se ficar muito tempo dá uma redundância. E aí ela falou pra ele que as coisas estavam acontecendo, devagar, mas estavam acontecendo. E aí ele até vai comentar com a produção que é complicado, sabendo que existe uma terceira pessoa ali, né? Porque, tá ele levando o corte de uma, e a outra lá dizendo que tá disponível, ele ficou confuso de que rumo seguir. O que ele não percebeu é que nessa hora que eles estão conversando, a Lê vai comentar alguma coisa com ele. A Lê fala alguma coisa, faz o seguinte, ela vai falar alguma coisa tipo, faz o seguinte, olha só, porque a gente... Só que ele não percebe, e aí ele fala que vai pegar uma cerveja, e ela não termina a frase, e ele vai pegar a cerveja. Nisso daí,
Tá a Kenny conversando com o Will e o Will fala, cara, vai lá ver quais são as suas chances. Vai pra cima, tá naquele chove mas não molha, se é o que você quer, você tem que tentar ver se você tem chance ou não. A filha do Léo, só aí que ela vai perceber quando tá assistindo que a Kenny tá falando do pai dela. Ela não tinha sacado ainda. E aí ela fala que não quer, que o pai dela é da Alessandra, da tia Ela Lê. vai falar veementemente. E se eles ficarem juntos, ela vai fazer um inferno na vida dos dois pra eles não ficarem juntos. Nisso a câmera só mostra a filha da Kenny, né? Assim, eu não sei se aconteceu ou não, mas eu acho que o pessoal às vezes falava algumas coisas ali extremamente complicadas dos pais uns dos outros, e a galera aparentemente segurou na boa a demanda, mas que eu achei pesado em algumas situações, algumas falas, algumas formas de falar, mas pareceu que o pessoal estava levando levemente aquela situação, mas de qualquer forma, meio pesado. E aí a própria filha da Kenny vai falar pra produção que ela não quer que a mãe fique com o Léo, porque ele já tá enrolado lá na situação da Alessandra, e que ela não gosta dos comentários que a filha dele faz. Então, tipo assim, pô, pra que o meu pai, pra que minha mãe se envolver com esse cara pra depois a filha dela ficar falando, a filha dele ficar falando besteira? Já tá falando aqui na minha cara. A filha do Will vai perguntar por que ela acha, né? Vai perguntar pra filha da Kenny o que ela acha do que ela tá assistindo. Ela fala que precisa assistir mais pra poder entender melhor o que tá acontecendo, como a mãe tá procedendo, né? E no meio dessa história toda, o Léo e a Kenny vão dançar. E aí eles dançam até bem próximos, na verdade. E aí vai ser o suficiente pra Alessandra se revoltar. Achei também essa parada meio infantil, cara. Eu achei um pouco da parte dela. Assim, com um adolescente de 14, 15 anos, eu até entenderia esse tipo de comportamento. Mas, pô, de ser adulta. Tudo bem que o cara que você tá afim, você tá num programa ali, todo mundo dançou com a outra. Beleza, mas é só uma dança, cara. Ele acabou de te dar um mole aqui, isso tá sendo gravado, o cara não é tão otário assim, entendeu? Ele é um Na adulto verdade, também. os caras até são otários. Mas eu acho que... Acho que ele seria tão assim, entendeu? Bom, eu acho que seria. Eu acho que a questão ali é um pouco diferente, porque assim... Ela tá dando corte nele o tempo todo, cara. Ela tá dando corte nele o tempo Tem até todo. uma hora que ela falou assim, eu gosto de uma pessoa que seja carinhosa. Ele fala, recíproco. E eu acho que é uma coisa também que ela devia se perguntar, cara, você tá dando o que pra você receber? Né? Que eu acho que, inclusive, é uma questão que a filha tem medo no futuro nessa relação. Cara, meu pai dá demais e receber de menos. Porque ela é alguém que parece... De novo, o que a edição tá mostrando pra gente. Parece alguém que vem a nós ao vosso reino nada. Entendeu? Porque o que ela demonstrou no programa até ali, ela fica muito mais na dela o tempo todo. E tem muito menos expressões de carinho, de cuidado com ele. Tem uma outra coisa, mas é muito pouco. Depois, quando ela se soltar, ela vai ter mais. Mas até lá... E aí ela vai dizer que o Léo caiu vários degraus. E vai chegar pro Léo e vai dizer que não gostou do que viu. Aí ele vai até se embolar, vai perguntar o que você viu? Ah, ela, eu te dei um espaço e você já tava lá. Aí ele vem com a pérola, que era quando eu achei que fosse tudo ruim. Que a gente até comentou que apareceu na cena dos episódios seguintes, na primeira metade. Que aí ele falando, pô, você é mó idiota. Gente... Aí ela, o quê? Aí ele, não, mas é um idiota burro. Por um lado positivo. Aí ela, não existe isso de idiota ser bom. Aí ele, não, Alô, eu quis dizer que você... Ele tentou explicar lá e não conseguiu, tá? E aí ela fala pra ele que foi só ela virar de costas, ele já tava lá com a outra, já tava fazendo aquilo. E aí ele fala que não tem nada a ver, essas coisas todas. Pra produção, inclusive, ela vai dizer que não vai acontecer mais nada com ele, que ele caiu vários degraus. Não sai mais cachorro. Tadinho, meu irmão. E do nada a Kenny vai começar a sair dando selinho em todo mundo na festa. A Alessandra vai ficar mais bolada ainda, porque já estava bolada. Aí vai falar que não gosta desses hábitos da Kenny. A Kenny e a Rosana do nada vão dar maior beijando, vai ficar só no selinho. É o que minha mãe diria de desfrutável. Meu amor, bebe uma aguinha, bebe. Já bebi, já. Bebe mais. Bebi. Desfrutável. E aí a Kenny vai beijar a Alessandra e a Alessandra, não. E aí a própria Kenny vai falar, não quer, não beija, vida que segue. E vai ter outra intromissão e os filhos vão poder escolher alguém
para ir pra suíte VIP. Se essa pessoa não quiser ir, ela pode passar para outra pessoa. Os filhos vão escolher a Nara, na esperança da Nara escolher o João, eles poderem ficar lá à vontade. Só que a Nara não vai querer ir e vai passar pra Kenny. Pra quem? Não, pra Kenny, eu já falei. Ah, falou? Falei O Kenny, aí você entendeu quem. Ai, Jesus. E aí a Kenny escolheu o Léo, tentou dar uma volta ao mundo pra explicar e escolheu o Léo. E o Léo, todo se coçando ainda, falou que iria. Os filhos ficaram revoltados quando ele falou que vai. Os filhos quase deram um tiro pro alto ali. Cara, isso é uma coisa que o João e a Nara falou ali uma vez no jantar, lá no encontro que eles tiveram. Ele falou assim, cara, a gente não tá casando. Só que pros filhos, cara, deu um beijo, conversou mais profundo, tá casado. O que é bizarro, porque entre eles, os filhos, teve gente se pegando ali, valeu. Entendeu? Aí mas quando viu os pais, eles não conseguiram. Com minha mãe e meu pai, não. Entendeu? Você vai ver que a própria filha do Will vai ficar no crush pro filho da Nara e eles não vão assumir, não assumiram nada. É só um crush, só uma ficada, sei lá, uma coisa assim bem leve. Mas eles, assim, gente, não teria nenhum problema de ir pro quarto pra conversar. Eu não vejo nenhum problema de ter ido pro quarto pra conversar. Porque realmente, a casa, não sei se todo mundo reparou, eles dormem em quartos coletivos, beliches. É todo mundo sempre amontoado, todo mundo sempre junto. Por mais que a casa seja grande, tem sempre gente junto. É uma oportunidade de você ter uma maior privacidade. Principalmente para conversar e conhecer o outro melhor. Claro que também se você quiser ter mais intimidade física, também pode, mas... Acho que a princípio, para se conhecer, não haveria problema. Mas a Ale ficou desesperada, né? Porque até talvez pelo medo de perder. Porque... Não pelo que exatamente que eles fossem fazer lá, mas acho que principalmente pelo medo de perder, né? Ela não queria nem que ele chegasse perto. E aí a Kenny vai falar com o Léo, a Kenny vai falar com a Alessandra, e aí a Alessandra fala, não, fica tranquila, porque a gente já tava com problema antes de você chamar, já tinha acabado qualquer chance antes disso, a gente teve uma conversa, a gente já tava com problema e calhou de ver a escolha. Eu não gostei de uma coisa que aconteceu. E aí não tem nada de ser vítima de alguma coisa. A Kenny até fala, não é questão de dizer que é vítima ou não, é uma questão de respeito e tal. E aí a Alessandra fala pra produção que ela podia ter jogado mais limpo, sendo que tinha acabado de falar que tava tudo bem. O Léo vai chamar a Alessandra pra conversar, e aí foi segurar o braço dela assim, não é nem segurar, né? Ele só foi apoiar a mão assim no braço, ela já tirou a mão e reclamou dele encostar nela. E aí ele vai chamar ela pra conversar e ele começa, é uma coisa de carioca pelo menos, fala assim, cara, não sei o que lá. Ele chamou ela de cara e ela, me respeita, eu não sou cara. Eu não sou cara. Aí eu já tava assim, Ih. E aí ele pergunta pra ela, se eu dissesse não pro convite ia mudar alguma coisa? E ela mostraria sua honestidade, seu caráter. Forte. Aí ela fala pra ele, né, que nem conhece ele, que ele também não conhece ela, aí ele também falou, mas você já fez um monte de julgamento, né, não me conhece, mas já tá cheio de julgamento aí. Fato. Verdade. Aí ela ainda falou pra ele, não, desculpa, realmente, eu não te conheço, não posso fazer esses julgamentos. E aí ela ainda fala pra ele assim, ainda bem que eu não te beijei, iria quebrar a cara. Ela pegou muito pesado. Foi, Pet. Eu sei que enquanto eles estão nessa conversa, vai estar Kenny e Lísia conversando, e a própria Lísia, que é amiga da Alessandra, vai falar pra Kenny assim, cara, por que eles estão conversando tanto assim? Se não tem mais nada, para de conversar, vai seguir o rumo. E aí o Léo vai chamar a Kenny vai chamar o Léo pra conversar, e vai perguntar, quer continuar a novelinha com ela? A gente mora perto, depois a gente marca e se encontra num samba. Eu achei meio desrespeitoso da parte dela aí. Aqui eu achei que ela errou. Aí o Léo vai continuar conversando e em um dado momento vai falar pra ela, mas eu gosto dela. E a própria Kenny vai falar que gosta também da Alessandra e tal.
E aí eles vão estar conversando, aí o Léo vai falar, eu quero ir lá pra dentro com você, você é uma mulher que eu quero em qualquer momento da minha vida, eu iria amanhã com você, se você quiser. Aí ele vai explicar, né, tipo assim, se você quisesse também, né, não forçando nada, se fosse desejo, ele fala o troço, aí ele tenta ser politicamente correto, aí se embola pra explicar, muito, muito bom, mas enfim. E aí mas ele fala, mas eu tenho uma situação pra resolver e eu não queria ir pra lá do jeito que eu tô. Preciso resolver essa situação antes. Aí a Kenny falou, não, eu entendo, eu te admiro ainda mais por isso, mas se lembre que as coisas precisam ser legais pra você também. Eu, tipo assim, ó. E aí? A filha da Alessandra, inclusive, vai comentar que todo mundo percebeu o desrespeito da Kenny quando ela chama o Léo pra ir pro Pra ir pro quarto VIP. conversar? Assim, cara, a Kenny não tinha muito mais o que fazer ali, não. Ah, não tinha muito assim, já chamar o Richard, tipo, todos ficarem em silêncio, deitar e dormir. Apesar do que, todo mundo fala que o Richard era muito gente boa, né? O Richard teve dificuldade, era quando ele... Chega na verdade, junto. é quando ele fala com a Nara, cara. Porque quando ele vai pro encontro com a Rosana, ele consegue desenvolver bem. Quando ele vai pro date com a Alessandra, ele consegue desenvolver bem, ele consegue conversar. A questão foi mais mesmo ali com a Nara naquele momento, né? Eu não sei, mas assim, eu acho que talvez ela não quisesse também estar alimentando alguma coisa no Richard, porque quando ela chegou, o Richard ficou muito atiçado, Sim. né? Aí não sei se ela ficou achando que, de repente, se ela fosse chamar ele fosse ficar alimentando uma esperança que não tem nada ali. Talvez. A Rosana e o Will foram, enquanto isso, né? Assim, eu achei que essa opção da noite, de usar o VIP, eu acho que eles tinham que fazer mesmo. Mas ficou muito difícil para qualquer casal ali, naquele momento, querer ir, sabe? Foi um momento, assim, muito difícil do programa Engraçado, meio que um gargalo ali, naquele momento. E aí foi complicado. Então, acho que trouxe para a dinâmica algumas discussões, algumas coisas, mas, de resto, para o programa em si. Mas para as pessoas, assim, não somou. Só dividiu. Mas para um reality show. É isso aí que tem que ser feito mesmo. Até porque foram os filhos que escolheram, né? E aí depois a Nara que não quis. E aí, enquanto tá tendo esse bafafá dos dois, está tendo bafafá de Rosana Porque e o Will. filho achou que a Nara ia querer, João. Os Sim. filhos acharam que eles iam ser cabeça aberta Sim. de ir pra lá bater papo. E no final das contas, eles não tiveram a cabeça aberta tanto quanto os filhos pensavam. Entendeu? E aí tá o bafafá também de Rosana e Will acontecendo, e eles foram conversar. Até porque, rapidinho, se não tivesse acontecido nada com o Will e a Rosana também, eles tivessem deixado bem claro de que eles foram pra lá e bateram o papo. Até rolou um rally-rola, mas não chegou no finalmente. Não, mas eles transaram. Eu sei que sim. Ah, sim. Se não tivesse acontecido nada, talvez houvesse mais vontade de ir, porque sabe que é um quarto que há. Não, sei lá. Entendeu? Sei lá. Não sei. Ficou meio que essa impressão de que, se for, vai ter que rolar, ou se for, vai rolar. E aí, quando a Rosana e o Will vão conversar, ela pergunta pra ele por que ele estava incomodado. Ele diz que, sendo justo ou não, ele estava sentindo falta dela na relação, né? E ela falou que já disse que estava curtindo, e ele falou pra ela não esperar fazer uma avalanche. Quando ela tiver com problema, fala logo. E ela falou que achou que já tivessem conversado. E aí o programa vai até mostrar uma cena que não tinha mostrado antes, que é quando ele fala que ele tá falando pra ela que poderia dizer que está curtindo estar com ele, e não só dizer que ele podia procurar outra pessoa. Daquele momento que eles conversaram, que ela falou, ó, se você quiser ir atrás de outra pessoa, cara, vai, mas não volta. E aí ele fala, pô, você podia ter dito aquilo, mas antes você podia ter falado algo do tipo, cara, eu tô gostando de estar com você, mas se você entender que você precisa procurar outro caminho, eu vou entender, só não volta atrás. E aí ela entendeu o que ele quis dizer, né? Porque até a gente comentou, me parecia que ela estava enxotando ele. Ela foi um pouco grossa, muito na defensiva, de novo, por causa, às vezes, dos traumas que cada um carrega. E aí, às vezes, ela tem alguma coisa de rejeição, e aí com medo de repente, ele tá de olho em alguém, ou tá querendo ciscar em outro terreiro, já meio que enjoou dela, porque já tinham tido um tererequetê. Aí ela, de repente, meteu essa. Eu acho que não foi a frase, concordo, acho que foi o tom que ela usou para falar com ele. E aí ela vai dizer pra ele que ele é o sorvete de flocos dela. Ai, E ele vai ficar pra cara dela e vai falar, o de flocos é o que eu mais gosto lá fora. tá bom. Aí ele vai rir e ela vai perguntar se eles estão bem e ele vai dizer que sim.
No dia seguinte, mesmo o Léo acabando decidindo depois não ir pro quarto VIP lá com a Kenny, vai ter meio que um racha na casa, né? Ou pelo menos vai ter essa impressão de um certo racha na Que casa. o grupo vai ser contra, o grupo a favor, né? Só que aí já vem logo uma intervenção, e aí os filhos da Nara e Chloe escolheram o encontro dos pais, né? A Nara foi pro encontro com o João, e eles vão para um piquenique de olhos vendados, em que a cesta, inclusive, vai ser preparada pelos filhos. E aí o outro vai colocar na boca do outro a fruta ou a comida para descobrir o que é. Quando ele chega no encontro, ele tá bem nervoso, ele tá bem... O João é um cara muito engraçado, mas ele também estava muito tenso em todas as atividades que tinham, assim, que envolvia envolvimento mais íntimo com alguém, né? E aí eles brindam ao primeiro date dela e eles escolheram... E aí a Nara comenta que eles escolheram mais ou menos quem ela queria realmente participar do date. E aí o João brinca dizendo que eles não só leem, não só ouvem, mas como leem os pensamentos. Ele falou que foi para casa na expectativa de encontrar alguém, que eles estão um tempo sozinhos, não porque se fechou, mas porque realmente não encontrou ninguém. E aí nessas das frutas ele dá o morango na boca dela, ela descobre, quando ela vai dar o kiwi para ele, ela já bota o kiwi na boca. E aí quando ele percebe que o kiwi tá na boca dele, já solta um eita! Mas eles acabam se beijando. E aí depois ele vai dar um bombom para ela, vai dizer que tá escorrendo, vai beijar ela também. E o filho dela vai dizer, minha mãe é atacante, cara, ela parte para cima, eu tenho que aprender com ela. E aí no final a Nara vai falar para ele assim, ó, esse momento aqui tá sendo maravilhoso, está sendo com quem eu queria, mas nós não nos casamos. Quando ela fala isso, João, obrigado, Senhor. E aí eles vão acabar virando casal. Por mais que eu tenha falado isso, eles vão acabar se tornando mais um casal. Agora, Clodoaldo, que vai com Lísia, meu Deus do céu, assim, o Clodoaldo parecia a Alessandra de saia. Assim. Fazendo um jogo difícil pra caramba. Não só fazendo um jogo difícil, assim, ele foi bem parecido com a Alessandra em alguns momentos, assim, na maneira de falar, é porque a Alessandra deu mais corte. Mas ele também, ele não fez nenhuma questão de ser simpático, assim. Ele acha que foi. E desenrolar um assunto realmente, porque a percepção que a gente tinha é de que ele não estava afim nem de conversar com ela, nem de conhecê-la. Porque você pode saber conduzir o papo para uma amizade. Não necessariamente para um interesse amoroso. E eu percebi que ele, assim, como não tinha interesse amoroso nela, ele então não queria saber nada dela. Isso eu achei muito chato da parte dele. Ele podia ser educado, gentil, porque acho que a Elisa é uma pessoa divertida e animada para você bater um papo, trocar uma ideia com ela. E ele não pareceu alguém que não sabia puxar um assunto, porque lá na brincadeira, o pessoal elogiou que ele conseguiu puxar assunto com todo mundo no date, no fast date lá que teve. Quando ele chega. Aí quando ela vai lá e aí, quando ele tá só ele e a Lísia, ele fica extremamente assim, sabe? Você vê que a pessoa tá sem tesão total. Pra qualquer coisa. Isso eu achei muito chato. E aí eles inclusive vão falar sobre amadurecimento, sobre não perder tempo. Quando ele dava a impressão de que ele tava sentindo que tava perdendo tempo ali. Infelizmente. A Lísia que vai comentar mais sobre isso, né? Ele pergunta até se ela já estava direcionada para alguém. E não faz sentido também tu fazer uma pergunta dessa se tu não quer que a pessoa dê uma chance para você. Porque se tu pergunta se a pessoa tá já de olho em alguém, tu quer saber se tu tem chance ou não. Porque dependendo do que a pessoa vai falar, tu sabe, não, é aqui que eu vou investir ou não, preciso partir para outro. Né? E aí ela vai dizer que quando que ela não estava, mas quando ele chegou, ela acabou ficando interessada. Aí ele ainda pergunta por quê. Em vez dele cortar o assunto aí, ele ainda pergunta por quê. Ele fala, não, porque é bonito, isso é interessante, é educado. Ele, educado tem que ser, né? Aí eu até anotei, e a Alessandra, é você que tá aí, porque... Né? E aí a Lísia pergunta pra ele como que ele tá, e ele fala que a cabeça dele ainda tava ligando os pontos. Eu também acho que ele já podia saber ser safo o suficiente num papo pra dispensar uma mulher com classe. Porque se ele já tinha clareza de que ele não queria ficar com ela, por que ele não dispensou ela com classe ali? Era o melhor a ser feito.
Porque assim, na hora que ele fala assim, tô ligando os pontos, quer dizer que ela também ainda tem chance. Enfim, sim ou não? Porque ele tinha falado, não sei se depois ou antes, sobre a química, né? Que ele sentiu que não tinha química com ela. Então, se ele tinha percebido que não havia química, cara, então não tem o que fazer. Os filhos vão estar até perto acompanhando e eles vão poder pedir para um vendedor ir lá. E aí o vendedor vai fazer várias coisas que o filho pede para tentar aproximar, só que não vai rolar nada. E aí tem uma hora que ele vai começar a falar sobre treino. E aí ela vai fazer uma cara de, meu Deus do céu, por que ele tá falando de treino, cara? Ele já mandou um pra ela assim, você não treina, né? Ela já olhou pra cadeira assim, tipo, não, eu faço uma coisa, mas você não treina. Assim, ela, não, né? Treinar ela não treina. Se fosse outra, se ele fala isso pra Alessandra, a Alessandra vai falar, por quê? Eu tô com o corpo caído? Ela já dá um fora desse nela. Mas enfim. Ou até a Cristina talvez daria um fora ou até nele. a Cristina. E aí a Lísia vai dizer que gostou pra produção, apesar das dificuldades, até porque a Lísia já tava Chama Cristiana, sempre erro. a Cris. A Cris. Mas ele vai dizer pra produção que não rolou química nenhuma. Enquanto isso, quem tá lá conversando de novo, pra variar? Quem? Léo e a Alessandra. E aí ele foi conversar com a Alessandra pra saber como ela tava, ele pediu desculpas de novo por chamar ela de idiota, ela disse que não prometeu nada pra ele, e ainda bem que não teve nada porque não queria se relacionar com alguém como ele. Nisso a filha do Léo já fica de saco cheio, tipo assim, tá meu pai rastejando. Ela até fala, uma coisa é se fazer de difícil, outra coisa é o que ela tá fazendo, claramente não tá com interesse. Na verdade, ela até chega a dizer que a mãe dela que a Alessandra está manipulando a situação em relação ao pai dela. Uhum. E aí a TV lá na mansão toca que eles vão ter que responder um questionário sobre os participantes. E aí a Sabrina já chega brincando com a Nara, fala, já beijou na boca, né, Nara? Porque eles não tinham contado pra ninguém direito. E aí ela e o João também, né? Ela e o João já começaram a rir. A casa escolheu o Will, o mais palestrinho emocionado, o Richard, o mais divertido, fácil de lidar, mas também escolheu de forma unânime que ele era o mais devagar da casa. E aí, tanto ele quanto o João... Desculpa, ele foi eleito de forma unânime o mais simpático, mas ele e o João foram eleitos o mais devagar. O João até brinca, bem, eu realmente estava, mas eu acho que eu já mudei um pouco, né? O mais difícil de ler foi o Clodoaldo, mais enrolado, todo mundo também escolheu o Léo. Aí o Léo responde, porque enrolou tudo, né? Não me enrolaram, mas estava uma situação e apareceu outra. Neste momento, a Alessandra não olhava nem na cara dele. A Sabrina falando com ele, todo mundo olhando pra ele, porque a conversa era entre os dois, e a Alessandra olhava só pra cara da Sabrina. Tipo, não vou olhar pra você, não vou te dar confiança. Uhum. E a Sabrina chegou pra Alessandra e falou, você também não é fácil, né, amiga? Aí a Alessandra deu uma risada. Você ganhou como a pessoa mais tímida, fechada e que não sabe o que quer. Toma logo esse combo aí. E aí a Sabrina vai falar que eles precisam se entregar de verdade. E ela vai chegar pra Alessandra e vai perguntar. E aí, cara... Adorei! Aqui foi muito bom. Ela riscou o chão de forma, assim, elegante. Não foi sutil, não, mas foi elegante. Uhum. Ela riscou o chão, falou assim, tu se movimenta, senão vai rodar. Não, e não só isso. Ela pergunta, Alessandra, você ainda acha que essa experiência faz sentido pra você? Maravilhoso. Muito bom. Porque outros programas ficam enrolando. Em outros programas deveria ser perguntado mesmo. Sim, no Infiéis foi. Foi também, verdade. E aí a Alessandra fica reflexiva, demora uma vida pra responder também. Aí o Léo, nesse momento, o Léo deve ficar até se sentindo melhor, porque aí ele percebe que ela não demora pra responder só ele, ela demora pra responder todo mundo. Uhum. Né? E aí a Alessandra vai dizer que foi um dia difícil, um dia para pensar, e que a experiência boa e ruim é uma experiência, e que o fato dela ser tímida é um traço de personalidade dela. Nessa hora, eu teria arranjado um problema. Porque se eu só sabia não falar assim, se toda experiência boa ou ruim é uma experiência, já teve a tua experiência, segue teu barco então, né? Porque a resposta que ela deu também foi uma resposta igual ela dá a resposta pro Léo, assim, fala... Tenha um bom dia, você. Que? Tenha um bom dia, valeu. E aí vai continuar
A Sabrina dizendo a questão das perguntas e respostas. A Kenny ganhou como a pessoa que mais sabe o que quer. E aí a Alessandra vai até comentar que ela e a Kenny tiveram uma conversa. E é até bom falar como foi. Aí a Alessandra, que não quis falar nada na resposta dela, ficou se metendo na resposta da Kenny. Né? Ela, não, é bom falar como foi a nossa conversa. E aí a filha vai dar uma revoltada com a Kenny, a filha do Léo, né? Vai dar uma revoltada com a Kenny, porque a Kenny vai dizer que agiu porque percebeu alguns sinais, e a filha dele, que sinal? Ser educado é sinal agora? Mas enfim. E aí, adivinha quem foi conversar com quem? Tu tem uma chance. O Léo. Com quem? Alessandra. Léo vai conversar com a Alessandra, pediu perdão por tudo. Para a produção ele falou que se afastou da Alessandra e sentiu falta dela e percebeu que errou. E aí vai dizer para ela que gosta dela, que não ficou com a Kenny nem quer ficar. Ele falou que pareceu que ela falou para ele, né, que apareceu o que acontece lá fora, do homem ficar enrolando duas mulheres ao mesmo tempo. E aí a Alessandra vai falar para ele ficar em paz. Aí ele pergunta, eu estou em paz, e você? Aí ela pede para dar um tempo, né? E aí ele pediu para ele dar o tempo dela, né? Que é tosse de sempre. E aí ele fala para ela que se apaixonou de verdade, e ela vai dizer que não tem como, ele, claro que tem. A Kenny, por sua vez, vai dizer que já se resolveu, que a situação dos dois está patética. E aí vai uma psicanalista conversar com os filhos, a Elisama Santos, e aí os filhos vão ter que mandar palavras para os pais. O filho do João mandou autenticidade pro pai, da Kenny mandou cautela, a Rosana mandou espontaneidade, a Rosana até brinca que se ela for mais espontânea vai ser um perigo, porque só se ela andar pelada pela casa. O Will foi expressar, todo mundo conseguiu ir descobrindo qual palavra era de quem, só o Clo que não entendeu porque que a palavra dele era conexão. E o que ele depois entendeu não tinha nada a ver. E a filha dele até falou que ele não entendeu nada, o que deve ter tomado de puxão da filha. E o Léo, que também não entendeu muito bem porque que o dela foi origem, né? E aí a filha dele até brincou, pô, ele e o Clo podem dar as mãos e irem passar de bicicleta, porque foram os únicos que não entenderam. Tem que chamar a atenção também aqui que a palavra que a filha da Alessandra mandou pra ela foi perdão, né? Quando vê essa palavra, o Léo dá até um risinho, ele fica assim. Do tipo, e aí? E o Richard também não entendeu direito o que o filho mandou para ele. E tanto a Nara quanto a Lísia e a Lê vão comentar a dificuldade que o Clo teve de entender a palavra dele, né? Porque ele acha que estava muito bem. Ele se assim, acha. Se teve alguém que não entendeu a proposta do programa, foi o Clo. E para ele ter entrado no final do programa foi muito ruim. Nesse ponto, ele ficou muito perdido. Eu sinto que ele é alguém que precisa de mais tempo, de mais informação. Amor, não sei eu acho que sim, eu senti isso. E aí ele ficou muito perdido, eu achei. E além do mais, ele se sente pra chuchu. Pois é. Ficou fechado na bolinha dele, nele mesmo, esperando vir alguma coisa, acabou não vindo, enfim. E a Lísia nisso vai falar que na próxima festa vai se declarar pro Clo. Porque ela não tem nada a perder mesmo. É verdade. E aí vai ter a festa sem a Lísia saber, ou já sabendo, se a gente não sabe como que foi essa passagem de tempo. Mas aí eles são informados que vai ter uma festa do rock. E aí lá foi Léo e a Alessandra conversarem de novo, a mesma coisa. Rosana e o Will foram se beijar e falaram que querem transar. O Will ficou conversando com a Kenny e perguntou o que ela procura em alguém. Aí eu não entendi, porque a Kenny começou a listar e de repente falou assim, o que quer é você. É o que você tem. Aí eu, caraca, fura olho da amiga assim. Só que aí do nada a Rosana tava do lado e ela falou, Rosana, vamos fazer um trisal aqui a gente? Aí eu já entendi que ela tava mais na zoação. Largou a besteira. O semeador saiu a semear, né? Se caísse em campo fértil... Mas enfim. Foi o que ela falou desde todo o tempo. Gente, olha só, eu tenho algo, mas não vou sair assim loucamente. Mas havendo oportunidade, eu vou jogar minha besteira. Basicamente, ela falou mais ou menos uma coisa assim, nesse sentido, né? E aí apareceu um professor de dança que ensinou os passos para eles. E aí as danças aconteceram também de maneira normal, os pares mais ou menos já esperados. A Kenny que dançou com o Richard no final ainda deu um selinho nele, porque Kenny gosta de dar selinho nas pessoas. Ela é pior que a Abby. Não, isso que eu ia falar, que ela é a própria Abby Camargo, né? E aí outra intromissão.
E aí os filhos tinham que escolher alguém para serem os donos da pista, e aí quem acaba ganhando é a Nara e o João, né, que dançaram juntos, e no dia seguinte então eles vão ter um café da manhã especial. Uhum. Nisso a Lísia chega pro Chloe e fala, ó, eu gostei de você, a ele. Legal. Com todo respeito, Chloe, parecia uma adolescente de 16 anos que a garota chega e fala, Até menos. ou até menos. Legal. Valeu. Pô, valeu, valeu. E aí ela, quero ficar contigo, a ele. Não tenho resposta. Aí ela, como assim você não tem resposta? Enfim. Aí ele, não tem resposta. Ele repetiu várias vezes que ele não tinha resposta pra dar pra ela. E aí depois disso acho que ela entendeu. E Ela ficou de saco cheio. E tipo, valeu. Ela também ficou de saco cheio dele. Certa, cara. Perdeu tempo ali também. Assim, talvez, se ela fosse tão insistente com ele como o Léo foi, talvez até ela conseguisse pegar alguma coisa. Mas não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo ficar nessa insistência. E aí, enquanto isso, a Kenny vai conversar com o Will porque ela percebe que o Chloe tá dando mole pra ela. E ela não quer ficar envolvida em mais uma confusão, porque ela tinha acabado de sair da confusão do Léo e da Alessandra, né? A Alessandra falou, e aí a Alessandra vai falar pra Lísia que a Kenny estava dando mole pro Chloe, porque a Alessandra também já tá com a pá virada com a Kenny, então ela vai interpretar que é a Kenny que tá dando mole pro Chloe, e falou, não, você não acha que ela vai aceitar sair daqui depois de ter tomado um toco? Ela vai querer sair com alguém. No 0-0. Ela... foi meio preconceituoso não, isso aí com ela, ela jogou pesada ali, a Alessandra. E também assim, não entendo, porque no caso da Lísia, ela teve 2 alvos, né? Ela teve o Léo no começo e depois o Chloe. E aí um dos alvos dela cedeu. Mas, pô, a coitada da Kenny também não pode ter um alvo, entendeu? Pô, complicado. As mulheres às vezes são um pouco cruéis umas com as outras. Eu acho que nesse ponto o homem se perdoa muito mais fácil do que mulheres se perdoam. E aí o casal que tava super de boa lá, né, a Cris e o Gil vão conversar, porque ela vai falar pra ele que acha que ele ficou distante porque acabou não tendo intimidade, acabou que ela não quis ir no quarto VIP com ele, ela inclusive fala pra ele que não rolou intimidade ali e não vai rolar. E ele disse que não, que no dia ele realmente ficou um pouco chateado, mas que gosta da companhia, gosta dela, a chateação passou no dia seguinte, que ele entendeu. E aí eles ficaram de boa. É até bizarro porque os filhos vão ficar mais incomodados do que eles. Né? O filho do Gil vai ficar super bolado com o pai por causa dessa história de ele ter querido transar com a Cris. A filha dela também vai achar que ele podia ter reagido melhor, mas a própria Cris vai conseguir se resolver com o Gil. E aí, nisso, o Léo vai dar o colar que ele tá usando pra Alessandra. E aí, nisso de dar se colar... ele tivesse pensado nisso antes, hein? Aí, nisso dele dar o colar, eles acabam ficando próximos, ele vai e beija ela. E aí eles vão e se beijam de novo. Os filhos lá, todos os filhos comemoram, começam a soltar fogos, é a poltrona pro alto. Logo atrás na hora é a Lísia. A Lísia. A Lísia, batendo palma. Inclusive, ele deu uma bela apertada na bunda dela quando beijou, né? E ela nem... Aí as barreiras caíram, Ana Cláudia. As barreiras caíram. E aí vai aparecer uma outra intromissão que vai permitir que o casal que quiser possa ir para suíte VIP de novo. E aí o Gil vai falar que gostaria de ir, mas não vai levantar a mão sozinho. Os filhos não... os filhos não vão achar legal. Mas a Cris, ela vai entender o movimento que ele fez. Né? Ela vai falar... Ela não fala com essas palavras, mas ela entende. Ele fala assim, eu tenho um desejo de passar esta noite com ela, mas eu não vou querer forçar nada. Eu só vou quando ela estiver. Uhum. Eu no lugar dele, pra ser bem sincero, eu nem falaria nada. Eu de repente falaria baixinho pra ela assim, Cris, se você quiser ir pra gente conversar, a gente vai. Se você não quiser, eu entendo. Mas ela conseguiu entender. E aí ela acaba, como ela entende que foi uma evolução da conversa que eles tiveram, eles acabam indo. E aí o Gil vai perguntar pra ela de novo, né? Você aceita ir pra suíte comigo, sem compromisso de nada, só pra gente conversar? A filha dela até brinca. Tio Gil não sabe a bosta que fez. Ela vai ouvir ronco a noite toda. Não sabe o tamanho do ronco que ele vai ouvir.
E aí ela vai dizer, inclusive, depois que adorou a noite, que foi muito legal e que ele foi muito legal com ela. E ela vai dizer pra produção que a pisciana está apaixonadinha, enfim. A Nara e o João... Desculpa, a Nara e o João vão se preparar para ir pro piquenique. O João até brinca, a Nara até brinca pro João: amor, você não se arrumou ainda? Ele: não, já tô indo. Aí eles vão, só que tava chovendo, então o piquenique foi do lado de fora da casa, conversaram sobre o programa, e aí ela vai até brincar dizendo que o Rafa, que é o filho dela, falou que se ela não saísse namorando, ele sairia. E o João fala: e minha filha tá na casa que ele tá, né? Aí ele fica, meu Deus. E aí ela falou que gosta do encontro deles, porque é leve, e que pelo menos a amizade entre eles tem que se manter, e ele vai concordar. E aí a televisão vai pedir para os pais escreverem umas cartas, cada um escreve uma carta pro seu filho, contando como está a experiência. Aí vai ficar todo mundo emocionado. Todo mundo chorando. Os pais chorando escrevendo a carta, os pais emocionados depois lendo a carta para a produção que escreveram para os filhos, os filhos chorando emocionados com a carta As do pai. pessoas em casa assistindo as cartas. É. E a filha da Cris vai começar a chorar porque vai dizer que nunca disse eu te amo pra mãe. E aí ela vai entrar em desespero por causa disso. E aí nisso a Nara aproveita para conversar com o Clô. E aí o Clô vai ficar... Desculpa, o Clô vai ficar falando de A e B. Os filhos vão falar assim: eu não tô entendendo nada, gente. Eu também não consegui entender direito, não. Mas a Nara entendeu. Eu entendi. Não, bem depois eu entendi. Mas a Nara entendeu. E aí vai ficar bem claro que ele não quer nada com a Lísia mesmo, que ele estava de olho na outra pessoa, que é a Kenny, inclusive. A Lê e o Léo estão se beijando. Aí o Léo já falou que ele é meio ogro, e que o Shrek é um ogro, e que o Shrek é bonzinho. E aí ela vai falar que ela não é romântica, ele vai falar que percebeu. Aí ela vai falar também que é difícil de acessar. Aí ele vai falar: percebi também, mas quando acessa é bom. Aí, ao invés da Alessandra ficar calada, não é só curtir o momento. Aceita. Aceita ali o elogio que eu tô te fazendo. Aí ele: você não me acessou ainda? Aí ele: o pouco que eu acessei foi bom. Porque também, se a outro já tinha dado um fora aqui: ô mulher, tudo também tu tem que vir na voadora. E aí a Sabina vai conversar com os filhos e pedir para eles escolherem 2 casais para irem para date. E aí o filho do Richard pediu pro pai ir com a Alessandra, para ele ter uma oportunidade de poder conversar com a Alessandra também, né? E acabaram escolhendo o Chloe e Kenny, do tipo assim: cara, o Chloe tá de olho na Kenny, a Kenny não tá com ninguém, vamos lá ver se de repente sai algum cachorro desse mato. Uhum. A Alessandra e o Richard, eles vão conversar, mas antes deles irem conversar, quando a Sabina fala que os especialistas escolheram o encontro, o Richard e a Alessandra vai falar: vocês gostam de botar fogo no parquinho, né? Demorou tanto para dar certo. E aí o filho do Richard vai falar: que se dane meu pai, que se dane tio Léo, eu quero é que a tia Alessandra vá, eu tô preocupada com ela para ela poder saber o que ela quer da vida dela. E eu já vou falar mais sobre o Chloe, tá? E aí no encontro deles, o Richard vai falar que tem certeza que eles colocaram os dois juntos, porque ele falou que uma das pessoas que ele tinha interesse era ela. Aí a Alessandra vai até comentar: você tinha me dito, né? Você tinha falado da Rosana também. E vai falar que ele é um homem incrível, tem um coração maravilhoso. Aí vai ter uma intromissão que os filhos vão poder botar um cara do áudio ali pra poder ficar se metendo e interferindo, mas assim, esse Ele cara... nada, não somos nada. Porque ali, assim, foi engraçado. Foi. Irritante, né? Mas assim, não ia sair nada dali. O próprio Richard foi pra lá sabendo que ali naquele momento não ia sair nada. Ele até fala que lá fora, dependendo do que acontecesse, né, eles poderiam conversar e tal, agradeceram uma amizade do outro, se elogiaram e tal. Quando a Sabrina fala pro Clodoaldo que ele foi um dos escolhidos pelos especialistas para ir pro encontro, a Sabrina pergunta que se ele tá feliz, ele fala que depende. Nisso que ele fala depende, a Lísia, se pudesse, levantava e dava na cara dele ali. Todo mundo até ali. Mas todo mundo da casa achou bolado, que pegou mal. As mulheres vão conversar entre elas do tipo: pô, cara, como que ele mete essa? Como que ele fala isso de depende? Como assim? Quer dizer que se for com determinada pessoa, ele não vai ficar feliz? Os próprios caras vão falar que ele passou vergonha. Pô, um deles fala assim: pô, por que o cara falou aquilo daquele jeito ali?
é verdade, passou vergonha ali, que não sei o quê. E aí, quando ele vai pro encontro com a Kenny, ele tá todo serelepe pimpão, né? E aí ele vai dizer pra Kenny que foi uma surpresa pra ele. Aí Kenny, foi? Você não imagina por quê? Aí ele, não sei. Aí a filha do Léo vai chegar pra filha do Crow e falar, posso fazer uma pergunta? Ela, pode. Seu pai se acha, né? Aí a filha, sim, muito. Sim. Aí ela, eu percebi. Foi bom essa. E aí ele vai falar que foi uma surpresa. E aí a Kenny fala, se você pudesse escolher alguém, quem seria? Aí ele demora pra falar, mas fala, você. Ela já tinha percebido na festa. E aí ela vai falar pra ele que com tudo que ela viveu ali no programa até agora, ela não iria embarcar nessa história. E aí ele vai se enrolar muito aqui, o Clodoaldo. Ele vai queimar muito o filme dele aqui, porque ele vai dizer que ele teve todo o cuidado pra dizer não. Quando a Sabrina falar pra ele, mas você lembra o que você falou? Ele, não. Aí ela, depende. Aí ele, sim, eu falei. Porque eu sabia que, não sabia que viria depois, e se fosse outra pessoa, talvez tivesse que dizer o que eu evitei de dizer até agora. E aí ele basicamente disse, se fosse a Lísia, ia ter que dizer que não quero, e aí por isso que eu disse, mas não precisava ter dito depende, né? É verdade. Ele podia falar, vamos lá, vamos para mais um encontro, né? Não precisava ficar, mas falar, vamos lá, vamos para outro encontro. Até porque, gente, é uma oportunidade de sair da casa, né? É uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, uma oportunidade de comer uma comida diferente. No mínimo conhecer alguém, bater papo, sabe? Abrir os horizontes. Eu sei que a Kenny não gostou nem um pouco das respostas dele. A Kenny estava muito desconfortável durante o encontro. E aí as filhas tiveram que escolher um ritmo para elas dançarem, os dois dançarem, desculpa. E aí escolheram samba rock e R&B. A Kenny continuou desconfortável, ele, não, olha, tem tempo, tem ritmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, tu se acha muito, até agora tu tá avaliando se a mulher sabe dançar ou não. E aí o Léo vai dizer pro Will que teve uma conexão maneira, né, ele vai ver que a Alessandra preparou o café da manhã pra ele falou que... ela que prepara pra ele, né? E aí ele agradece, fica surpreso. A Kenny vai comentar que está com medo do... E aí nesse dia, a Kenny comenta que está com medo dela ser mandada embora porque ela não formou casal nenhum. Aí o pessoal fala, não vai rolar nada disso não. Enquanto isso, tá a filha do Will e o filho da Nara estão lá conversando sobre eles, mas nada que... nada que vale a pena comentar. Tá? E aí nisso, a Sabrina chega, pede para os pais baterem palma para os especialistas e informou que quem não fez casal vai embora. Valeu. Aí Clodoaldo vai embora, Lísia vai embora, Kenny vai embora, Richard vai embora. Acho que só. São só eles, né? E aí nisso, a Alessandra desabou, porque a Lísia ia embora, ia perder a amiga dela. A Sabrina foi falando de todo mundo. Só o Clodoaldo que tomou uma chamada da Sabrina. Uma merecida, né? Sim. Mas só ele tomou uma chamada, espero que tenha percebido. Os filhos também vão chorar porque vão perceber que os amiguinhos vão embora também. Quando tá todo mundo se despedindo, da Kenny pede desculpa pra Alessandra, caso ela tenha filho da Alessandra. A Alessandra pede desculpa pra Kenny também. E a Ali, não sei pra quê, mas a Ali achou que tinha que dar algum conselho pra Kenny. E aí a Ali falou que a Kenny é linda, que ela precisava mostrar mais o coração dela. A Kenny concordou. A Kenny falou pro Léo que admirava a persistência dele. O que tu tá... Tô rindo deles. Gente, só estou relatando o fato. Os filhos também é uma choradeira do caramba, só que aí os pais vão encontrar os filhos, né? Os pais que estão indo embora vão na casa que os filhos estão, descobrem que eles são os especialistas. A Lísia, quando descobre, e eles contam tudo, fala que eles são um bando de safados. E tem outra intromissão. Só que essa intromissão foi só para os pais que sobraram poderem ver como funcionava, e eles escolheram jogar água para assustar os pais que estavam na casa, e alegria, e foi isso. Ih, valeu. E aí, na casa de novo, dos pais, a Sabrina vai perguntar se eles estão animados para conhecer os filhos dos outros.
Eles vão dizer que sim, e aí eles vão ter outro encontro, e aí vai ter outra intromissão que os filhos vão ter que escolher missões para os pais fazerem no date. E aí eles tinham que escolher tanto o pai, ou a mãe e a missão. O Léo tinha que fazer a Alessandra se declarar, e aí ele estava nervoso por causa da missão. A própria Alessandra falou, fica calmo, já passou o pior, te acalma. Ele, não, eu tô calmo. Eu queria que você dissesse o que sente pra mim. Ela, você é incrível, muito legal, você não ter desistido, foi heróico, eu valorizo isso. E aí ele falou, não, mas eu queria que você falasse assim, o que você sente, sem amarras, que não sei o que. Eu sei que demora uma vida e ela vai falar que gosta muito mas dele. ela acaba falando. A Nara tinha que fazer o João comer pimenta, aí ele fez um charme, dizendo que não ia, mas acabou comendo. E aí falou uma besteira também lá, uma pedra de duplo sentido, que é nessa hora que a filha dele até brinca, não sei se eu fico feliz, se eu choro, se eu arranco meu olho, se comemoro. E aí ele fala, o João vai brincar falando para os especialistas, se vocês quiserem ainda se intrometer, o dia ainda não acabou. Se quiser mandar mais alguma coisa, mais uma oportunidade. Aí a Nara riu concordando, porque na verdade estavam querendo que os especialistas falassem que o quarto VIP estava liberado, né? A Cris tinha que fazer o Gil oferecer massagem para ela, e aí ele faz fácil a massagem, uma hora que ela comentou que estava com o pé doendo, ele perguntou, é agora que você quer? Ela é. Ele foi e fez, e aí eles falaram dos projetos que eles podem ter em conjunto, na área que ele trabalha e que ela trabalha. Ela falou que ele era muito fechado, e aí ele acaba comentando com ela que o ritmo de vida que ele teve acabou fazendo com que ele tivesse dificuldade de se prender, e também se fixasse em alguém, até porque não teve ninguém marcante nesse período. Uhum. O Will tinha que fazer a Rosana fazer um lap dance, eles conversaram e tal, do nada ele levantou, pediu pra ela dançar, ela foi lá e dançou. Acaba o encontro de todo mundo, a televisão avisa que a suíte VIP tá liberada para quem quisesse, e aí a Cris e o Gil, o Will e a Rosana falaram, a gente já foi, aí fica a critério da Nara e do João e da Alessandra e do Léo se eles querem ir. A Nara falou que não queria ir, que não estava confortável ainda para ir, a Alessandra também. Aí ficou entre o Gil e o Will. Aí o Gil e a Cris falaram, a gente foi ontem já, né? A gente acabou de ir, se vocês quiserem, vocês podem ir. E aí o Will falou, vocês têm certeza? Tem. Aí ele já pegou a Então Rosana se no fizeram colo. de rogados. Ele pegou a Rosana no colo e já foi pro quarto. A Rosana, inclusive, vai comentar que tá certo. Eles abriram e fecharam o troço. É isso aí. Né? E aí, no dia seguinte, a Sabrina volta e a gente vai mostrar quem são os especialistas. Ela, inclusive, vai dizer que os especialistas já estavam observando eles há muito tempo, desde antes de tudo isso começar. E aí a TV mostra os filhos lá na sala de observação. Os pais começam a chorar e começam a ficar preocupados também, porque eles ficam com medo do que os filhos possam ter visto ou ter ouvido. E aí a Sabrina explica que no final vão ser os filhos que vão ter que dar aprovação ou não pro namoro dos pais. O Felipe e o Gil vão conversar, eles conversam sobre a Cris, ele falou que tá amarradão nela, que ela é classuda. E aí, Felipe, você acha que você respeitou o espaço dela? Você acha que você agiu correto o tempo todo? Cara, a mulher tava super tranquila, isso não era mais um assunto, mais o filho. Mas pra ele era. O Gil até comentou, né? Eu percebi pelas perguntas que ele fez que ele achou que eu fiz uma coisa ou outra ali que... Tanto é que o Gil vai falar pro filho assim, tô aprendendo, né? A gente erra e vai acertando. Cris e Paula, quando a Paula chega, ela chora pra caramba, toda vermelha. Ela, posso falar uma coisa? Claro, desculpa, eu te amo. Aí nisso a Cris chora, fica super emocionada. O que essa Paula devia fazer de inferno na cabeça da Cris também? Devia ser daquelas adolescentes chatas. Ou de repente era meio na dela fechadona e tal. Amor, meio na dela fechadona, ela não foi nem no primeiro episódio. De repente com a mãe é. E ela pergunta se ela acha que o Gil respeitou ela vai falar que gostou muito do Gil, mas que ela sente que ela precisa que segurem na mão dele, que ela precisa, na verdade, de alguém que passe confiança, e ela não sabe se ele vai ser capaz de passar essa confiança. O Will e a Letícia vão conversar, ele falou que não quis ir quanto que sentiu, e falou que a Rosana é uma mulher sensacional. A filha falou que tem orgulho de como ele foi no programa, mas que ele precisa colocar mais pra fora quando não estiver feliz com uma situação. A Rosana com o Alexandre, a Rosana vai falar que tá super feliz com o Will, e o filho falou que ficou com o pé atrás porque ele é meio doidinho, e ele disse pra produção que tinha dúvidas, inclusive, por isso. A Nara vai conversar com o Rafael, ele falou que todo mundo amou ela lá, que estava observando, e aí pergunta se ele acha que, que ele foi sincero, que abriu o coração, ela falou que foi. Ele pergunta se acha que teria um relacionamento, ela fala que acha que precisa de um tempo para ver como vai ser lá fora, para eles verem como vai seguir a vida deles, e
Ele até brinca assim, vamos ver se eu vou apoiar, né? Nisso a Nara fecha a cara na hora. O João e Isa. A Isa vai falar para o pai, né, que foi ela que escolheu a Nara para ele, e aí ela perguntou pro pai como ele estava em relação à distância. Aí ele fala que é tranquilo, que eles já combinaram de se visitar. Ela pergunta se acha que pode dar certo. Ele falou que acha que sim, mas tem que ver como vai ser. E a filha vai perguntar se ele tem vontade que dê certo, e ele vai falar que sim. A Lei e Camila, a Ali só chorava, a filha perguntou como ela tá, e aí ela vai falar que foi uma experiência, que foi improvável. Aí vai perguntar se... A Camila pergunta se ela gosta dele, aí na hora que ela espera, ela até engasga. E aí é a primeira vez que eu vejo a Alessandra brincando, porque ela vai engasgar, e na hora que ela engasga, ela fala assim... Né? E a filha fala pra ela que ela pode contar pra ela se gosta ou não, falou que gosta, pergunta sobre a distância. Ali fala pra ela que ela sabe que a distância não é um problema, que as últimas relações nunca foi com gente que morava perto. E aí elas conversam sobre um aprender com o outro. O Léo vai conversar com a Bia, e aí ele já começa a chorar quando vê a filha, ele fala que estava com medo de decepcionar ela, pergunta se ela está orgulhosa, ela fala que está muito orgulhosa, ele chora muito, aí a gente descobre que eles não estavam bem, que quando eles vão pro programa eles tinham acabado de brigar, então a relação deles estava meio estranha, e que o programa fez as coisas se acertarem, né? Aí ela vai brincar perguntando se ele gostou da baixinha, aí ele vai balançar a cabeça dizendo que sim, e perguntou o que ele acha dela, falou que é uma mulher incrível, que aprendeu muita coisa, e aí a filha vai conversar com ele, né, e falar, meu medo é que ela é muito fechada, você gostou dela? E ele falou que sim, ela sim, mas tem a distância, né, ele fala, tem a distância, mas se os valores foram os mesmos, a distância não vai ser um problema. E aí depois tem os filhos conversando com os respectivos namorados, no final vai todo mundo aprovar, tá? A Bia que vai até conversar um pouco mais com a Alessandra, falando que ela fica preocupada porque já viu o pai sofrer, e aí a Alessandra vai falar que entende que ela também é filha de pais separados, então entende que elas estão sentindo, e vai ser isso, né? Esqueci alguma coisa? Acho que não. Eu acho que o programa como um todo, como formato, é muito bom. E a Globoplay tá perdendo a oportunidade de repente, é porque também não tá passando nada assim de grande audiência, pra de repente no final de uma novela, no final de um capítulo, jogar um episódio ou dois pra galera ter um gostinho, como às vezes ela faz, pra galera sacar. Ou ainda, colocar umas inserções na programação. Como eu não assisto TV aberta, eu não sei se a galera tá sabendo o que tá acontecendo desse reality. Porque assim, nas redes sociais que eu participo, eu não vi nada de divulgação da Globoplay, vi muito pouco. Se eu vi talvez um videozinho no TikTok, foi muito de divulgação da Globoplay. E eu vou te falar, ele tá com um produto tremendo na mão. Eu acho que você, se fosse mais divulgado, claro que ele não é tão polêmico quanto A Ilha das Sogras. Mas eu acho que ele é Ilhados com as Sogras. Mas só que ele é tão outra bom proposta. quanto. Eu acho que É tão bom quanto, entendeu? Eu acho que a Globo vai soltar, quando a gente menos esperar a semana que vem, ou daqui a 15 dias está lá na Globo anunciando o novo reality. Que às vezes fazem isso, soltam um programa. Aí desculpa, só no Globoplay ou no Multishow. E aí 15 dias depois, uma semana depois que acaba, eles soltam lá na TV aberta. Que nem o programa da Tatá, que só passava no Multishow e depois eles começaram a passar na TV aberta também. Então você que assistiu, curtiu, nos ajude a divulgar esse programa sensacional. Dessa moça aqui. Gente. Fora a dor que eu tô sentindo, né, na garganta. Então assim, ajude a gente a distribuir a palavra. Se você chegou até aqui sem se inscrever, se inscreva, curta, comente, compartilha e pense em tornar-se membro. Valeu, até a próxima.